Eu selecionei algumas poucas notícias do último mês, né? Já que naquela primeira do mês passado fiz uma atualização mais geral e mais prolongada desde o primeiro mês do ano. Essa daqui é rápida. A Santa Sé criou um observatório de aparições e fenômenos místicos ligados à Virgem Maria para estudar os diversos casos cuja autenticidade ainda não foi aprovada pela Igreja. A Pontifícia Academia Mariana Internacional criou este observatório com o objetivo de interpretar não apenas as aparições marianas, mas também lacrimações, locuções interiores, estigmas e outros fenômenos místicos do passado e do presente que ainda aguardam uma resposta da autoridade eclesiástica. Em comunicado de imprensa, o presidente da associação diz que o objetivo é dar apoio concreto ao estudo, autenticação e divulgação correta de tais eventos, sempre em harmonia com o magistério eclesiástico, as autoridades competentes e as normas em vigor pela Santa Sé sobre o assunto. Ô Rodrigo, tá dando um eco, é do Bluetooth, se tiver como desligar aí. Voice cut off. O padre da associação diz também que esse observatório operará de forma sistemática, estratégica e multidisciplinar, de forma qualificada também em colaboração com especialistas e pesquisadores, personalidades de alto nível no campo científico e autoridades eclesiásticas. Ele também esclareceu que esses fenômenos costumam causar confusão e, portanto, é importante dar apoio ao treinamento, pois lidar com certos casos requer uma preparação adequada. Aqui só um breve comentário. Quando surge algum caso de suposta aparição, seja mariana ou de algum santo, alguma suposta revelação particular, atualmente quem analisa isso, e vai continuar sendo assim, é o bispo do local, né? Mas o que o Santa Sé quer é dar um apoio aos bispos, porque a maioria não tem o preparo adequado para lidar com esses casos, né? Exige uma série de questões. Neste mês de abril terminou a 60ª Assembleia Geral da CNBB e foi eleita uma nova diretoria para 4 anos. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, é o novo presidente da conferência. É o terceiro da foto. O atual vice-presidente foi atual quando eu peguei a notícia, né? Ele era o vice-presidente, agora ele é o presidente. Foi eleito para suceder o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor. Para Dom Spengler, a eleição dele representa uma continuidade no rumo que a CNBB vem seguindo nos últimos 4 anos. Queremos que seja uma continuidade, disse Dom Spengler na entrevista coletiva que se seguiu à sua eleição. O arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, e o bispo de Garanhuns, Dom Paulo Jackson. Dom João Justino é o segundo da foto, Dom Paulo é o último. São os novos primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente. Dom João Justino, que é? Primeiro vice-presidente. Primeiro vice-presidente. Isso. Eu estou vendo ele ali. É o segundo aí. O bispo do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Dom Ricardo Hoppers, atual presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, é o novo secretário-geral. Aqui só uma observação também. Na CNBB, quem trabalha mesmo é o secretário-geral. O presidente é só o cargo mesmo, que basicamente só assina algumas coisas, mas quem trabalha mais diretamente no comando da CNBB é o secretário-geral. No caso, então, é esse primeiro da foto aí, Dom Ricardo Hoppers. Marcos, sim. acho até mesmo porque o
presidente ele continua na arquidiocese, né? O Sim. vice, se tem alguma arquidiocese, ele acaba sendo auxiliar para poder ficar em Brasília, né? Permanente lá, né? Nos trabalhos. Exato. Os 3 foram eleitos na manhã do dia 25, em Aparecida, São Paulo. Depois de eleito, Dom João Justino falou sobre a necessidade de reforçar a catequese e fortalecer a vida em comunidade, para reverter o quadro de baixa participação dos católicos brasileiros à missa dominical. Dom Paulo Jackson falou da necessidade de reconciliar a Igreja, marcada por divisões nos últimos anos. Dom Ricardo Hoppers ressaltou a necessidade da Igreja no Brasil defender a vida da concepção até a morte natural. Agora, uma segunda notícia relacionada à CNBB é o que está aí na capa aí, é uma pergunta que foi feita pela agência ACI Digital nessa conferência. Só uma introdução, a CNBB havia publicado no dia anterior, no dia 27, uma mensagem ao povo brasileiro, assinada pela presidência anterior. Essa mensagem trata exclusivamente de assuntos políticos, que vão da guerra da Ucrânia à vacinação, passando por taxas de juros no Brasil e elogio ao governo federal pela nomeação de lideranças indígenas. Depois de listar situações que nos preocupam, como os autoritarismos, polarizações, desinformações, desigualdades estruturais, racismo, preconceitos, corrupção, banalização do mal e das vidas, doenças, drogadição, tráfico de drogas e pessoas, analfabetismo, migrações forçadas, as juventudes com poucas oportunidades, as violências em todos, etc. Tem mais umas 10 linhas aqui de coisas que eles falaram, tudo relacionado à política. Os bispos, então, fizeram esse diagnóstico e terminam dizendo que esses problemas têm origem na opção por um modelo econômico cruel, injusto e desigual. Aí vem a pergunta da ACI Digital, essa agência de notícias católicas. A ACI Digital introduziu a pergunta aos bispos dizendo que a mensagem ao povo brasileiro deste ano não se refere nenhuma vez à conversão, penitência, vida espiritual, nada diretamente ligado à visão beatífica, meta da nossa caminhada na Terra, como diz o Catecismo da Igreja. O arcebispo goiano Dom João Justino, agora primeiro vice-presidente, respondeu então, dizendo que a pergunta começa recordando aquilo que é bem específico da vida da Igreja, da sua missão. E para o Dom João Justino, isso a Igreja faz todos os dias, todas as horas. Só lembrando que, de novo, essa mensagem ao povo de Deus foi da presidência anterior, mas quem acabou tendo que responder por ela foi a nova presidência. Abre aspas para Dom João Justino. Nós tivemos a oportunidade durante a Assembleia de celebrar a Eucaristia e ouvimos muitos elogios às homilias, todas que foram preparadas com muito zelo por todos aqueles que presidiram, disse Dom João Justino. Essa é a missão de todo dia e está acontecendo, não está enfraquecida, pelo contrário. Nós temos tantos projetos que crescem todos os dias na Igreja do Brasil. A pergunta de ACI Digital era se a ênfase nesse tipo de discurso político dominante na CNBB desde os anos 70 não está relacionada à queda da porcentagem de católicos na população brasileira, que data aproximadamente da mesma época. Os católicos eram 90% da população e hoje são pouco mais de 51%, segundo Datafolha. Nenhum dos integrantes da mesa da entrevista responderam diretamente. Próxima notícia, o Missal Romano. Em 1970, vou fazer uma introdução sobre o que ocorreu. Houve agora uma nova tradução do Missal Romano, que está na 3ª edição. Só para vocês entenderem, faço uma introdução aqui. Em 1970 saiu a primeira edição típica do Missal Romano. A edição típica é a versão em latim, que
foi publicada após ter sido formalmente promulgada pelo Papa São Paulo VI no ano anterior, 69. Uma reimpressão que corrigiu erros tipográficos surgiu em 71. No Brasil, a primeira tradução veio em 1973. A segunda edição típica, com pequenas mudanças, foi emitida em 1975, ainda sob o Papa São Paulo VI. A tradução brasileira veio em 92. No ano 2000, o Papa João Paulo II aprovou a terceira edição típica, que foi publicada em 2002, em latim. A terceira edição adicionou festas, especialmente de santos recém-canonizados, novos prefácios das orações eucarísticas, missas e orações adicionais para variadas necessidades, e revisou e ampliou a Instrução Geral do Missal Romano. Em 2008, sob o Papa Bento XVI, uma reimpressão emendada da terceira edição em latim foi emitida, corrigindo falhas de impressão e outros erros. O apêndice adicionou celebrações, como, por exemplo, de São Pio de Pietrelcina, ao calendário romano geral, após essa impressão original de 2002. Após a publicação dessa terceira edição, seguiram-se os trabalhos encarregados às conferências episcopais dos diversos países de elaboração das traduções do latim para as línguas vernáculas, com a necessidade de submissão dessas traduções à Santa Sé para aprovação final. A Congregação para o Culto Divino pediu certa agilidade nas traduções e fidelidade ao texto latino, ao mesmo tempo que contém essas traduções uma linguagem bela e acessível. Relembrando que isso foi em 2008, esse pedido. A primeira tradução vernacular a ser publicada foi em língua grega, da terceira edição, em 2006. Aqui eu pus algumas datas só para vocês verem como o Brasil atrasou. A tradução em inglês, já levando em conta as alterações de 2008, entrou em uso em 2011. Outras traduções levaram mais tempo para serem confeccionadas. A versão italiana foi decidida em 2018. Em Portugal, foi em 2019 e validada pelo Papa no início de 2021, mas só entrou em vigor em 2022. A tradução brasileira do Missal, incorporando as alterações de 2008, demorou 19 anos para ser concluída. Os trabalhos de tradução, revisão e aprovação do conteúdo foram coordenados pela Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos, vinculada à CNBB. O texto final foi encaminhado em dezembro de 2022 para o Dicastério do Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. A confirmação veio em março de 2023, ou seja, 3 meses para essa aprovação. E eu ressalto isso por quê? Porque o dicastério aprova confiando. Eles não leem, não faz todo o trabalho de tradução de novo, de conferir tudo direitinho. Isso eles não fazem, eles confiam nos bispos. Ô, Márcio, só um pouquinho. A nossa tradução vai ficar diferente da de Portugal agora? Agora sim. A anterior foi um trabalho conjunto com os países de língua portuguesa, a segunda edição. Mas havia algumas particularidades acordadas também. Porque eu ouvi dizer que essas aberrações nossas, do tipo ele está no meio não, de lá nós, isso tudo vai continuar. Vai continuar, Mas lá eles consertaram? Não. Quer dizer, não sei. Mas isso foi da versão anterior. Eu creio que não mude lá também. Mas basta ver alguma missa aí de Fátima aí pela internet que confirma isso. Conforme a última reunião, em março de 2023, as paróquias poderão adquirir o novo livro, cujo uso será facultativo, desde que adquiram, até o advento de 2023. Desde
a partir de então, o uso da nova versão brasileira será obrigatório em todas as paróquias do Brasil. Então, essa versão está aprovada e está na gráfica já para as paróquias adquirirem em primeiro lugar. Ainda não tem para vender em lugar nenhum, estão priorizando as paróquias. Essa seria a última notícia, então eu vou aproveitar só para fazer alguns comentários sobre essa tradução do missal. Quem traduziu anteriormente o missal? A segunda versão lá, que saiu em 70 e poucos. Foi o Dom Clemente Isnar, já falecido. Esse bispo era o responsável pela tradução e, recentemente, em 2003, ele deu várias conferências, escreveu livro, contando como eles trabalhavam. Aqui eu separei um trechinho da conferência dele. Apresentei em Roma a tradução, e a congregação aprovou nossa versão. Nossa sorte é que no momento não havia na congregação perito em língua portuguesa. Desta forma, obtivemos a aprovação da simplificação do cânon romano, que tinha sido apresentada pelos franceses e negada. Nós simplesmente havíamos copiado a proposta francesa. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver ou ver missa em outro país. Tem muita diferença da versão brasileira com a versão original. Foi tudo obra do Dom Clemente Isnar. Ele simplificou, cortou textos, mudou palavras, várias coisas. Eu vou dar alguns exemplos disso daqui. Márcio, falaram que ele está no purgatório até a consumação dos séculos, completando pelos séculos dos séculos do glória ao Pai de todo mundo que reza faltando. E ele conta no caderno de estudo da CNBB como que ele enganou a Santa Sé. É inacreditável. Ele, na realidade, ele era um monge do mosteiro beneditino. Não mas era nenhum bispo, não. Não, ele foi bispo. Foi Foi bispo, sim. Mas foi quando ele era monge que ele fez essa coisa. Por exemplo, aquela resposta que a gente dá logo no início da missa, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Isso é invenção dele, não existe isso no texto latino. A resposta no texto latino, a tradução literal seria: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é uma citação direta da carta de São Paulo, do texto paulino. Exato. Aí ele inventou um que nos reuniu no amor de Cristo. Aqui não estou julgando o que é, não. Só estou dizendo que ele inventou várias coisas. Num trecho do ato penitencial, vós que estáis sentado à direita do Pai, seria a tradução correta. Ele traduziu como Senhor que intercedeis por nós junto do Pai. Ele eliminou a direita do Pai. Depois no cânon, na oração eucarística, verdadeiramente é digno e justo, razoável, salutar, Pai Santo. Ele cortou todas essas palavras e resumiu para: é nossa salvação dar-vos glória. Então ele simplesmente não gostava de umas expressões que ele achava muito prolixas e resumia. Parece título de filme traduzido. É bem assim. Foi lateral, né? Deixa eu fazer sozinho isso. Essa questão dos séculos dos séculos, parece que ele não gostava também. Em algumas orações, por exemplo, no prefácio, que falava da morte perpétua ou da vida eterna, ele simplesmente cortava. Aí ficou somente da morte, libertou-nos da morte, ressuscitando, deu-nos vida. Tirou o eterna. A do cânon também. Isso daqui, graças a Deus, voltou. Já tivemos algumas missas transmitidas aí com a nova tradução. Eles resolveram traduzir mais literalmente.
por exemplo, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas dádivas, estes sacrifícios santos e ilibados que vos oferecemos primeiramente por vossa Santa Igreja Católica. Anteriormente era oferendas apresentadas ao vosso altar, nós as oferecemos pela vossa Igreja dispersa pelo mundo inteiro. Totalmente diferente, né? Na consagração também, isso aqui voltou também. Tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Isso ele anteriormente não tinha. Era tomou o pão em suas mãos somente. Mas o texto latino diz, em suas santas e veneráveis mãos. Estou escolhendo algumas aqui para comentar. Essa aí é um livro que ele conta essa aí é a carinha dele, Dom Clemente. A história desse livro é interessante, porque ele ia publicar por uma grande editora católica, aí, não sei se é a Vozes, mas ele conta que o núncio apostólico da época, 2003, se não me engano, ou um pouco antes, ficou sabendo que ele ia publicar esse livro contando esses bastidores, ligou para a editora e falou, vocês não vão publicar esse livro. Aí ele levou esse livro para uma editora qualquer aí e publicou ele mesmo. Saiu para a editora Olhos d'Água. Agora, não sei se vocês... Não é editora católica, ele achou uma gráfica qualquer e publicou ele mesmo o livro, né? Não sei se vocês conseguem ler aí, mas aqui tivemos acesso a alguns textos da nova tradução. Eu só destaquei algumas coisas para vocês verem que voltou algumas palavras, por exemplo, no cânon. Pai de misericórdia, quem sobe os nossos louvores, suplicantes, essa palavra não tinha. Vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, essas oferendas, este sacrifício puro e santo. Então, vocês vão notar, quando começar a celebrar as missas, que, principalmente na oração eucarística, algumas palavrinhas têm a mais, né? Porque traduziram mais literalmente. E aquelas respostas do povo no meio da oração é um caso da versão brasileira também. Aqui não existe em lugar nenhum no mundo, não existe na versão latina. Foi invenção do Dom Clemente. Mas essa nova tradução manteve as respostas, modificou algumas coisas, cortou algumas e inventou outras. Por exemplo, nesse início de oração falava abençoai nossa oferenda ao Senhor. Essa primeira cortou e só vai responder depois, um pouco mais para frente isso. Então ficou menos respostas a princípio. Essas respostas aí também eu selecionei que mudou. Tinha essa resposta, em comunhão com toda a igreja aqui estamos. Agora ficou, em comunhão com vossos santos vos louvamos. Santificar nossa oferenda ao Senhor, ficou enviai o vosso Espírito Santo. Receber ao Senhor a nossa oferta, ficou aceitai ao Senhor a nossa oferta. Aqui uma imagem que um bispo postou no Instagram dele do missal novo já. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui é o mistério da fé, logo depois da consagração. Qual que era a tradução antes? Era eis o mistério da fé. No latim só fala mysterium fidei. Então traduziram literalmente agora. Tem mistério da fé, tirou o eis. Mas, jeitinho brasileiro, aproveitaram e acrescentaram outras opções. Mistério da fé e do amor, mistério da fé para a salvação do mundo. Parece que quiseram fazer isso para indicar para a Assembleia qual resposta, qual aclamação deve dar após o mistério da fé. Então, se falar mistério da fé e do amor,
todas as vezes que comemos este pão. Se falar mistério da fé para a salvação do mundo, é Salvador do mundo, salvai-nos. Acho que está aí uma coisa que não vai pegar. Nós não vamos conversar com a Doninha que puxa a oração lá puxa a segunda, puxa a primeira opção. É uma questão de comunicação. Geralmente quem puxa isso em missa cantada é o coro. Então, acho que pouco interfere o padre, né? Depende do que tiver para tocar lá na hora, enfim. Vamos ver. Acho desnecessário isso. Outra coisa que acrescentaram nessa nova tradução foi uma monição ou convite ao Pai Nosso. Eu colei aí em cima o texto em latim, só existe uma. Precepti salutaris monte, divina institutione formati, audemus diter, né? Só existe essa no latim. Na brasileira já tinha 5 opções, acrescentaram mais uma. E por que acrescentaram essa? Aqui cogitação minha, mas baseada em uma orientação do Dom Gil, que saiu no dia 6 de abril, Orientações Litúrgicas ao Clero de Juiz de Fora. Vou ler o que Dom Gil escreveu. Isso foi antes de sair a aprovação do missal. Alguns questionamentos têm sido feitos ultimamente quanto à postura dos fiéis durante a recitação da oração do Senhor, o Pai Nosso. Isto é, estar de braços abertos ou não. Palavra de Dom Gil. Recordo que não existe nenhuma norma que o proíba. Haverá inclusive a opção na próxima edição do Missal Romano, com base na rica tradição do rito ambrosiano, de um convite para que as mãos sejam elevadas ao Pai durante a recitação da oração. Então aí ele já deu um spoiler, né? Já falou que ia ter um convite para elevar as mãos. Por que? Comentário meu, eu acho que fizeram isso. Porque se vocês pegam no texto latino e nas rubricas, não fala para ninguém levantar a mão. Isso surgiu aí no meio do povo. Isso é coisa de Brasil ou é coisa de Não, acontece o seguinte, quando mudou no rito da missa, o padre virou o centro das atenções, né? Então, existe a rubrica, o padre estende as mãos. É um gesto sacerdotal. Tanto está escrito de vermelho aqui no latim. O sacerdote diz com voz clara, com as mãos juntas, precepti salutaris monte, e convida a oração de mãos juntas. O sacerdote estende as mãos e prossegue, Pai Nosso. Então é um gesto do padre, só que o povo acabou copiando e acrescentam ainda mais. Outros ainda mandam dar a mão, né? Já é mais uma coisa. Aí o que ocorre mais recentemente? Muitos liturgistas, até no meio do povo mesmo, a pessoa começa a estudar e fala assim, não, esse gesto não é para ser feito. Aí os padres e os bispos falam assim, não, deixa o povo levantar a mão. Resolveram dar um motivo para o povo levantar a mão. Aí o novo convite vai ser, guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Agora, liturgicamente, temos que ver o seguinte, isso aqui é um convite à oração, não é uma rubrica. A rubrica não alterou, tá? A rubrica não alterou. Então, ninguém é obrigado a levantar a mão e ninguém é obrigado a fazer nada, né? Os gestos do povo são pouquíssimas vezes determinados, tá? Então, geralmente são gestos do padre que são determinados. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Quer comentar mais alguma coisa? Fique à vontade.